Já acabou o jogo, eu fiquei um tempo olhando para a tela do Premiere. Acabou a transmissão, né? Aliás, acabou o jogo, eu já mutei a TV. E aí ficou a tela lá do Premiere. Acabou, né? Ficou lá só o logo Premiere e eu fiquei sentado no sofá olhando assim, pensando, não é possível. Eu coloquei no título desesperador, né? E eu até acho que hoje foi um desesperador diferente. Acho que contra o CRB foi um desesperador de olhar o desempenho e falar, que merda, vai ser difícil sair disso aqui. Perdão. Acho até que hoje foi melhor. Hoje o Santos teve chances para matar o jogo. O problema é que é isso. Quando a gente tem, nem assim a gente consegue. E pontuando, a nossa atuação hoje foi melhor, mas foi contra um rival que, com todo respeito, é uma porcaria. O Grêmio, se ficar jogando isso aí, vai ficar igual nós, aí, brigando lá embaixo. Mas enfim, a gente conseguiu perder. Esse é o ponto. A gente conseguiu ainda ser pior. Se não foi pior no geral, que eu nem acho que o Santos foi, mas conseguiu perder. Então, assim, eu não sei. É desesperador e ao mesmo tempo é um negócio que parece que vai te sugando a energia e te deixando mais sem expectativa. E aí eu vou até tentar jogar para o lado positivo. Vamos ter 7 dias agora de treinos. Imagino que amanhã seja folga. Então são 6, né? Amanhã seja folga, imagino. Treino 6 dias. Tem o Ceará, vai falar CRB, tem o Ceará. Segunda-feira, que pode ser no Pacaembu. Parece que agora não vai ser mais, né? Não sei lá eu. Pacaembu, Vila, onde for. A gente vai pegar o Ceará em casa, né? Com mando de campo, pronto. E aí eu espero, sei lá, numa longe ilusão, né? Que a gente esteja melhor do que foi hoje e que esteja melhor fisicamente, mais preparado fisicamente, porque mais uma vez hoje o Santos morreu no segundo tempo, é claro, mas agora a gente vai ter uma semana, aquela semana cheia, aquela semana livre, porque, meu Deus, é difícil, é complicado. O Santos hoje perdeu para o Grêmio, né, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5ª derrota de 7 jogos, penúltimo lugar, né? A gente segue penúltimo. E eu posso garantir, ontem eu assisti Corinthians e Inter. E depois eu vi um compacto, não só os melhores momentos, um compacto mesmo, com mais lances e tal, de Fluminense Sport. Hoje, o Brasileirão só viu do Santos ainda, eu pretendo assistir Cruzeiro e Flamengo daqui a pouco. Posso falar, sem brincadeira, o Santos joga o pior futebol do Brasileirão. De verdade, o Sport é o último com 2 pontos, mas o Sport ontem também jogou para de repente ter um resultado melhor contra o Fluminense, que é um time que tá lá em cima, né? A gente jogou melhor relativamente, né, contra o Grêmio, que é o time que tá ali, uma posição acima da gente que tava, né, agora subiu, né? Então assim, bem complicado, tá? Situação bem complicada do Santos. E sei lá, nem sei mais o que explicar nessa introdução. Falar da partida direto. Eu gostei das mudanças do Kleber Xavier, né? O Santos foi a campo com o Brazão, o Luizão no lado direito, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga, Escobar na esquerda, Rincon, Schmidt e o Tassiano meio que como meio armador, em teoria, na escalação, mas depois a gente viu diferente. Rolês na direita, Soteldo na esquerda, David Washington na frente. Eu até gostei do time, e principalmente da ideia de você ter flutuando. Por exemplo, começou o Rolês na direita, o Soteldo na esquerda e o Tassiano por dentro. Mas logo depois, no começo do jogo, o Tassiano abriu na direita, o Rolês veio por dentro, aí o Soteldo encostou no Rolês, ele depois ficou mais pela esquerda mesmo, onde ele estava bem melhor. Então eu gostei dessa movimentação, dessa liberdade para o Santos flutuar, né? O problema é que o começo do jogo, e eu até acho que o primeiro tempo do Santos foi bem melhor, o começo do jogo foi bem ruim defensivo. E aí a gente volta a falar aqui, enchemos o saco, e eu não estou falando eu só, estou falando da torcida, os canais que cobrem o Santos, encheu o saco que precisava de zagueiro. Precisava de zagueiro. O Caixinha encheu o saco que precisava de zagueiro. A gente não teve o Gil hoje, que foi mal contra o CRB. Aí o Luan Pérez também vai mal hoje. Aí o Zé Ivaldo é aquilo, né? De lua. Você não sabe o que ele pode aprontar sempre. E eu até acho que hoje ele foi decente, tá? Com a bola no pé, mas não acho que ele falhou nem nada, enfim. Não tem zagueiro confiável nesse elenco hoje. Não tem. Precisa ir no mercado e buscar um zagueiro
para ser titular. Pelo menos um. E eu diria assim, um para brigar por vaga ainda. Porque você olha pro banco, o Gil também não tá jogando nada. O Basso, pelo amor de Deus, esquece. E é colocar o Luizão na lateral. O Luizão que sofreu com o Cristiano Oliveira, né, hoje inclusive. Mas enfim, eu entendo também, porque aí o Sherman entra, não joga nada, o Godoy entra, não joga nada, o Adelan entra, pra mim não jogou nada contra o CRB também. Enfim, foi titular ainda, né? Então assim, aí fica muito difícil. É aquele momento, faltam peças também, né? Eu tô falando, eu acho até que o Kleber Xavier não mexeu tão bem, eu vou falar lá na frente, mas ele escalou bem. Só que aí você vê as mesmas falhas se repetindo. É difícil também, então faltam peças, né? Enfim, e aí o primeiro tempo, como eu falei, acho que essa dinâmica dos caras flutuando ali, principalmente Soteldo, Roleiser, né, e Tassiano, foi interessante. Acho que o time teve uma outra proteção com o Rincon à frente à zaga, tanto que o Grêmio forçou mais o jogo pelos lados também, né? Até acho que aí o Luizão, né, teve um problema ali com o Cristiano Oliveira, mas tudo bem, dá pra entender. Também é um zagueiro que quando pega um ponta mais habilidoso, tem um pouquinho mais de dificuldade, é normal. Só que aí, também a gente tem que pontuar, né, que o lado direito, quando era o Roleiser caindo pela direita, ele não ajudava a fechar tanto. Quando vinha o Tassiano, já melhorava a situação, né? Então o Santos sofreu também grandes sustos no primeiro tempo. Só que aí faltava lá na frente, porque hoje eu achei, eu que venho elogiando muito o Roleiser aqui nos últimos jogos, eu achei ele muito displicente. A palavra é displicente porque hoje ele tinha um cara para associar, para jogar perto dele, que é o Soteldo, que fez uma boa partida, voltou muito bem, inclusive, correu bastante, mesmo voltando de lesão muscular, né, na coxa agora. E aí, muito toquinho curto, passe de letra do Roleiser, né? E não conseguiu jogar, não conseguiu trabalhar com ninguém próximo dele. Acertou uma jogada ou outra, claro, porque ele tecnicamente é um jogador muito interessante. Mas não achei uma grande partida dele não hoje, não achei mesmo. Tanto que eu entendi a substituição no segundo tempo. Poderia ter sido por outro jogador, também já vou explicar, né? o que eu acho pelo menos. Mas enfim, só que aí você vê uma proteção melhor ao Rincon, e eu acho que aí o João Schmidt se apresentando à frente, olha só, fiz um vídeo dele ontem, e de acordo com algumas pessoas, aliás, pelo contrário do que algumas pessoas pensam, eu não tenho prazer nenhum em vir aqui criticar o cara, eu quero chegar aqui e falar, porra, é o melhor jogador do mundo. Mas infelizmente eu não vou aqui mentir, né? Porque eu não sou otário também. Acho que quando ele se apresentou na frente hoje, o Schmidt, ele deu algumas opções. O problema é, quando ele faz essa primeira construção, que é o que eu reclamo aqui sempre, é só toquinho pra trás, ele vira pra trás, toca. No primeiro tempo ele faz uma que ele vira pra trás, toca, o Zé Ival no susto bica a bola pro alto. Aí era uma bola nossa que vira uma bola entregada pros caras. Então essa é a dificuldade, sabe? Mas enfim, achei que com o Rincon ali deu outra dinâmica, ele pôde avançar mais, ajudou um pouquinho mais até. Só que aí também a gente tem outro ponto, né? O Rincon, por exemplo, hoje até jogou o jogo inteiro, né? Mas em alguns momentos acho que mostra porque ele não pode ser titular sempre, né? Você vê que ele chega atrasado em alguns lances e toma um amarelo. Ele poderia ter tomado antes até, né? Porque o Arleu adora dar cartão, então... Aquela pegada que ele dá mais forte no Edenilson, a do amarelo, e teve mais uma outra também, não lembro quem foi agora. Enfim, dane-se também. Então acho que explica um pouquinho até porque ele não é titular sempre. Eu gostei da atuação dele, tá? Acho que deu outra dinâmica, inclusive. Mas, enfim, né? E aí você tinha na frente, além dos três, o David, que eu acho que fez um primeiro tempo bem interessante também, se movimentando, conseguiu uma boa finalização, a outra ele demorou para chutar, né? Que ele dominou com o corpo para a direita, tirou a bola, entrou na área, e aí poderia ter batido com a esquerda. Acho que ele quis ajeitar o corpo para a direita de novo e não conseguiu bater. Mas acho que teve uma dinâmica ali interessante também de movimentação, é que aí talvez tivesse faltado alguém para aproximar mais, porque o Tiquinho vai segurar essa bola ali pelo pivô, o David nem tanto. Então, enfim, acho que foi o primeiro tempo ali bem interessante. O Santos fazia também, né, bom pontuar, a saída com 3 jogadores, né, com os 2 volantes mais à frente, né, o Luizão, o Zé Ivaldo e o Luan, na frente o Schmidt e o Rincon, e o Escobar subia um pouquinho. Então, quando tinha a bola, o Grêmio atrasava um pouquinho mais, descia um pouquinho mais, assim como a gente também descia, a gente marcava com 2 linhas de 4, descia bem, trocava os 2 jogadores na frente, né, às vezes o David Tassiano, às vezes o David Roleiser, enfim. Então, acho que foi uma partida interessante no primeiro tempo. Só que aí a gente volta pro segundo e faltou, talvez a gente tivesse mais, a gente teve mais bola, né? Teve mais a bola no pé, o Santos e tal, mas talvez faltou definir. E aí era muito... Cansou o Roleiser, cansou o David, o Tassiano, eu acho que fez um papel tático muito importante, mas com a bola no pé não fez uma grande jornada, mesmo para finalizar. Acho que o papel tático que eu digo, brigando bastante, conseguiu roubar algumas bolas ali e tal. Mas
Mas na hora que teve a bola no pé, né, teve uma que ele podia cruzar, dar um passe para o lado e corre para a área, outra que ele podia finalizar também não finalizou, enfim. Mas até ainda pontuando, né, ele foi o segundo jogador com mais desarmes do Santos, inclusive, né, nessa partida. Então acho que, junto com o Rincon ali, com 3, tá? Então acho que teve ali um papel importante, mas na hora de atacar faltou um pouquinho. E aí vem as mudanças no segundo tempo, que eu acho que o Santos teve a bola, como eu falei, mas faltou finalizar. Primeiro, eu vou até olhar na ordem, foi um bom tempo no lugar do Roleiser. Entendo, porque eu não gostei do Roleiser hoje, já falei. Mas é aquilo, é um jogador mais talentoso e tudo mais, mas tudo bem, ele foi um bom tempo. Muita gente falou que foi para fazer volante, não foi, ele foi para fazer o lado direito mesmo. É um jogador que na base fazia muito isso, meia direita. Mas talvez não fosse o ideal. Talvez o ideal fosse você tirar um dos dois volantes mesmo, colocar o bom tempo e você abrir na direita o Matheus Xavier, que entrou depois. Mas eu entendo também, talvez ele quis colocar o Matheus Xavier para correr mais depois, né? Um jogador que ainda tá pegando cancha, né, e tal. Enfim. Mas aí o problema para mim foram as duas seguintes, né? Eu acho que ele tirou o Escobar porque o Escobar estava cansado. E aí ele, imagino eu, estou tentando entender a ideia do Kleber Xavier. Bom, o meu lado direito está fechado ali, eu posso ter um bom tempo, já tenho o Luizão segurando. O meu esquerdo, o Soteldo está um pouco mais cansado, está precisando de ajuda. Vou colocar o Kevson para atacar o fundo. O problema é que o Kevson não é um jogador tão qualificado, a gente sabe disso. Inclusive, se você colocar os 4 laterais aí que já jogaram esse ano no profissional de exposição, o esquerdo, se todos estivessem bem, Escobar, Souza, Lira e Kevson. O Kevson é o último da lista, inclusive atrás do Lira, que ainda tem 17 anos. E na primeira bola ele falha, né? E aí a bola vai para a área, o Luan Pérez fura, o senhor Luan Pérez fez uma partida muito ruim, o Luizão corta mal, a bola sobra pro cara, né? O Christian Oliveira, enfim, faz o gol. Então, não entendi essa troca. Tentei entender aqui como eu tô falando para vocês, mas o Tiquinho também não entrou bem, mais uma vez. Entrou para fazer pivô, não conseguiu fazer pivô. Eu entendi o David sair, acho que também já tinha parado de competir principalmente. Então era ele que tinha que entrar mesmo, mas entrou mal. E aí depois vem o Matheus Xavier no lugar do Schmidt, né? E você abre o Xavier e volta um bom tempo por dentro. E o Sherman no Luizão. Já foi mais no desespero, né? O Santos tentar subir, o Santos conseguiu criar grande coisa. Enfim, teve uma chance lá depois, né? Do Soteldo cruzando com o Zé Ivaldo cabeceia pra fora, mas foi só. Então assim, um jogo melhor, tá? Mas sempre pontuando contra o adversário igualmente em crise, fraco, igual a gente, tá? Que hoje a gente tem que se colocar nesse ponto. Somos um time fraco, time de baixo da tabela. E faltou finalizar, faltou caprichar, faltou ter essa... O Thiago Rompes fez uma defesa, né? Defesa mesmo, né? Teve a cabeçada lá que ele encaixa, que foi fraco e tal. Mas foi só a defesa no chute do David, né? Então é muito pouco para um time que está na situação que o Santos está, é muito, muito pouco. Mas enfim, repito, eu espero que agora, com uma semana livre, 6 treinos pelo menos aí, consigas, né, fazer alguma coisa mais interessante para o jogo contra o Ceará, que venceu ontem na rodada. Enfim. Jogador é jogador. Acho que o Brasão não lembro de ter feito nenhuma defesa hoje, talvez tenha esquecido de alguma, não sei. O gol não acho culpa dele também, o cara sai ali na linha da pequena área, sozinho, ele e o gol, enfim. Mas não lembro de nenhuma outra defesa. O Luizão, não acho que também fez um grande jogo, mas também não acho que foi esse horror todo. É que ele poderia estar mais ligado na hora do lance do gol, né? A bola vai nas costas dele, até ele ir, enfim, né? Talvez poderia ter sido estar mais ligado ali. Mas ele mesmo com a bola no pé participa pouco. Ele faz basicamente um zagueiro ali pelo lado direito. Foi isso, né? Acho que o Zé Ivaldo fez uma partida melhor do que contra o CRB, bem melhor, inclusive. Com a bola no pé, me incomodou um pouquinho. Ele até acha um bom passe no primeiro tempo pro David, ou foi pro Tassiano. Enfim, mas é um bom passe ali. Mas não acho que fez um grande jogo, assim, com a bola no pé. Mas, enfim, também defensivamente conseguiu segurar o Braithwaite, né? E até acho que teve ali seus méritos. O Luan Pérez fez uma partida muito ruim, muito ruim. Para mim foi pênalti estar no Grêmio. Não acho que seria para expulsar aquele lance. Mas para mim foi pênalti. Só que também eu não falo de arbitragem aqui, né? Só tô comentando. Não sei que seja uma coisa muito absurda, escandalosa. Mas foi muito mal, né? E aí eu acho que ele até, depois do começo, ele até dá uma melhorada, né? Entende um pouquinho mais o ritmo do jogo, tira algumas bolas aéreas e tal.
Mas aí no segundo tempo falha também no gol, né? O gol foi tipo um acidente aéreo, né? Quando o pessoal fala que são várias falhas até acontecer aquilo. O Santos foi mais ou menos isso hoje. Foram pelo menos 3 falhas seguidas, né? Enfim, acho que o Escobar fez um jogo interessante. É aquilo, quando ele precisa subir, eu até acho que ele subiu um pouco melhor hoje para ajudar o Soteldo. Tem ali as suas limitações, mas fez um jogo interessante. Já falei do Rincon e do Schmidt, né? Acho que o Rincon deu outra dinâmica, o Schmidt foi um pouco melhor atacando, principalmente. Ainda acho que a primeira construção ali precisa melhorar, mesmo com os dois ali, mas enfim. Né? O Soteldo foi melhor em campo para mim, melhor jogador do Santos. Foi quem mais criou, buscou jogo a todo momento, mesmo voltando de lesão agora, né? O problema do Soteldo é que ele não sabe finalizar, né? A gente sabe disso, mas fazer o quê? Precisa treinar a finalização. Mas é um jogador que mais criou do Santos de longe, assim, né? Não gostei do Roleiser, não gostei. Eu acho que nos últimos jogos, quando ele estava jogando sozinho, entre aspas, para puxar o ataque, ele foi melhor do que hoje, que ele tinha um cara que ele poderia se entender mais. Até acho que ele acerta uma jogada ou outra, como eu falei, né? Tem um passe que ele coloca quem em condição de finalizar. Talvez tenha sido Tassiano Cruz, eu não sei, enfim. Mas tem um passe, um belo passe que ele acerta, mas não gostei dele muito hoje. O Tassiano também, já falei, com a bola no pé, não fez um grande jogo. Taticamente até ajudou mais. Repito, foi até o segundo que mais desarmou na equipe. O Escobar foi o primeiro com 4, o segundo foi ele e o Rincon com 3. Acho que teve uma função ali de ajuda interessante para principalmente ao lado direito, mas com a bola no pé falta qualidade. Faltou, né, no caso, ou falta, sei lá, você que decide também. Acho que o David fez um jogo interessante, mas poderia ter finalizado naquela bola de dentro da área. Acho que ainda também ele tem alguma dificuldade quando ele fica muito isolado no meio dos zagueiros, igual foi hoje. E hoje nem eram 2 grandes zagueiros, com todo respeito ao Gemerson e ao Wagner Leonardo, né? E acho que ele tem esse problema um pouquinho ainda. E dos que entraram, o Matheus Xavier muito pouco tempo, o Sherman também, apesar do Sherman ter participado mais, eu não gostei tanto. Participado mais que eu digo, apareceu, né, mas pegou pouco na bola também, enfim. Tiquinho entrou muito mal, o Kevson piorou, foi pior dos que entraram. E o Bom Tempo eu até acho que entrou bem. É que ele entrou para fazer uma função que até faz um tempinho já que ele não faz. Talvez não fosse o ideal colocar ele ali hoje. Talvez era para ele entrar na que ele vinha bem. Enfim. E o Kleber Xavier, acho que fez uma escalação muito interessante, muito positiva as mudanças pré-jogo. Durante o jogo não foi tão legal. Mas é isso, gente. Amanhã a gente volta. Eu vou escutar a coletiva que o Santos acabou de mandar aqui, né? Vou ver qual foi a ideia que ele explicou e vamos ver. Eu acho que a situação é desesperadora. Acho que a gente tem que pontuar o máximo possível até a parada do Mundial e aí sim, contratar firme, que vamos precisar bastante. E agora sim, são 6 treinos até o jogo contra o Ceará. Vai ter que vencer, uma vitória vai ter que ser inegociável. Valeu, pessoal.